Olá! Você está assistindo ao Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico em rede nacional feito em Libras. O Brasil vive uma epidemia de sífilis, Jonatas. Segundo dados do Ministério da Saúde, nos últimos 5 anos, o número de casos da doença saltou de 1.200 para 65 mil, hein? A transmissão ocorre durante a relação sexual e de mãe para filho. Uma doença traiçoeira que afeta todo o corpo. Nos olhos, a sífilis pode trazer lesões graves, irreversíveis. A cegueira pode ser a consequência de uma relação sexual desprotegida. Ela pode causar lesões nas pálpebras, conjuntivite, ceratite, que é uma irritação na córnea, uveites, que são inflamações intraoculares, e com isso descolamento de retina e cegueira. Além de danos para a visão, a sífilis pode trazer erupções na pele, febre e queda de cabelo, podendo até mesmo causar, quando não tratada, problemas cardiovasculares e neurológicos. Quando a gestante é infectada pela bactéria, o perigo é ainda maior. E a criança ela pode nascer com malformações, pode nascer com aborto prematuro, morte fetal, inclusive com cegueira. A doença, que era considerada controlada, agora chama a atenção das autoridades de saúde. Só em Belo Horizonte, o número de notificações entre gestantes tem crescido na média de 30% nos últimos 5 anos. Justamente numa época em que a penicilina esteve em falta no serviço público de saúde. O medicamento é a principal arma para o tratamento da doença e para evitar a transmissão entre a mãe e o feto. Uma série de medidas a gente tem adotado para tentar reverter essa situação, e conter a epidemia. Um dos exemplos é a revisão do protocolo de pré-natal, incluindo mais testagens ao longo do pré-natal dessa gestante, na tentativa de fazer um diagnóstico precoce e um tratamento oportuno. Também a inclusão do pré-natal do parceiro, pré-natal do homem, a ampla disponibilização de preservativos masculinos e femininos em todos os centros de saúde. Mas, segundo o diretor da Sociedade Mineira de Infectologia, as autoridades têm falhado no reforço das campanhas. Além disso, por ser uma doença que apresenta os sintomas de muitas outras, o diagnóstico pode ficar mascarado. Como ela se apresenta em diferentes fases, o processo, a transmissão da doença ocorre com maior facilidade. Então, com certeza, o processo pedagógico tem que acontecer, deve acontecer não só para a população, como também para a classe médica. Então, nós temos que ter educação sexual de forma clara o tempo todo e não apenas em momentos específicos onde parece que as pessoas só fazem sexo durante o carnaval ou em épocas festivas. 51% da população brasileira é de mulheres. Apesar das leis para garantir a representatividade política, elas só conquistaram 13% das vagas nas últimas eleições. As últimas eleições confirmam o cenário nos municípios. Apenas 31% dos candidatos eram mulheres e elas só conquistaram 13% das vagas nas prefeituras e câmaras municipais. O ingresso de Bárbara na política se deu depois que o marido, 4 vezes vereador de São Luís, precisou se afastar por problemas de saúde. Ela acaba de ser reeleita para o 2º mandato. A mulher precisa estar no parlamento, ela precisa ver leis, organizar, criar leis, onde ela possa ser respeitada nesse papel social. Uma proposta de emenda constitucional criada no Senado e agora em discussão na Câmara Federal propõe a reserva de um percentual mínimo de vagas para mulheres nos legislativos federal, estadual e municipal. Só que mais vagas não significam representação real. É o que pensa esta doutora em políticas públicas. O que as pesquisas demonstram é que as mulheres que se encontram em espaços de poder, boa parte delas, seja tanto no legislativo quanto no próprio executivo, muitas vezes elas representam grupos políticos masculinos. Elas não têm uma representatividade própria e isso traz todo um conjunto de implicações, que é a continuidade da estrutura política.
Para os grupos que lutam pelos direitos das mulheres, além de leis de cotas, fazer com que elas sejam realmente representadas precisa ser encarado como um desafio diário e a longo prazo. E com isso a gente acaba tentando criar uma conscientização da participação política das mulheres, mas não só na política partidária, mas também na política do dia a dia, na política cotidiana. Cerca de 270 mil estudantes em todo o Brasil ainda aguardam para fazer o Enem, Jonatas. Para eles, as provas foram adiadas para dezembro por causa das escolas ocupadas. Veja algumas dicas para quem vai ter um tempo a mais para estudar. O Matheus está ansioso, treinando para a tão temida redação do Enem. Ele tenta uma vaga no curso de psicologia. Foi algo frustrante, porque a gente se prepara para fazer o Enem numa data. E adia praticamente um mês, é algo que sai do seu controle que você tinha planejado para o final do seu ano. Eu vou focar na redação, porque mesmo eu tendo facilidade para falar sobre aquele tema, eu não tenho muita facilidade para desenvolver. Ao todo, mais de 60.600 alunos em Minas Gerais que fariam provas tiveram o exame adiado para os dias 3 e 4 de dezembro. O motivo da mudança alegado pelo Ministério da Educação é a ocupação de estudantes nas escolas. No estado são 90, 29 apenas aqui em Belo Horizonte. Os estudantes protestam contra a PEC 55 e contra a medida provisória que promete reestruturar o ensino médio. Este cursinho já encerrou as atividades para a maior parte dos alunos. Agora, com o tempo a mais de estudo para alguns candidatos, uma turma especial começa na próxima semana. Teve o benefício e teve esse lado emocional. Esse lado emocional, no momento, ele é mais desfavorável para o aluno. Mas depois do 10º dia, do 15º dia, a hora que a gente estiver trabalhando, eles vão se sentir bem e eu tenho certeza que eles vão tirar um bom proveito. Prestar atenção nas questões que caíram na prova do final de semana também é importante, mas sempre pensando em frente. Essa coisa de temas que são de alta relevância, temas que estão acontecendo no mundo, em cada caderno, em cada área, pensar quais foram os assuntos que o Enem traz, apostando que isso pode ser uma tendência para a próxima prova. Em termos de prova, de complexidade, de estilo, de padrão, dá para garantir sim que a prova de dezembro ela vai ser idêntica à prova de novembro. Dicas de cidadania. Eu sou Ariel e tenho síndrome de Down. A meu lado está meu amigo surdo Cláudio Ramalho. Hoje vamos falar sobre responsabilidade. O que é ter responsabilidade? É cumprir uma tarefa que foi combinada entre você e outra pessoa, seja na sua casa, na família, no trabalho ou nos estudos. Ser responsável é fazer parte de um mundo onde eu respeito as regras e fico inserido na comunidade. Por exemplo, eu trabalho, estudo, faço parte da ONG. Tenho todos os dias que cumprir o horário. Respeito as pessoas, as regras, os lugares. Me dar bem com os meus colegas. Falar bem para vocês. Enfim, eu tenho que fazer a minha parte para contribuir com a sociedade. Devemos ser felizes por sermos responsáveis. Ariel Telelibres. Em São Paulo, uma exposição revela os rios ocultos pelo concreto da cidade, hein? São mais de 400, muitos ainda vivos. Projeções feitas sobre uma maquete da cidade de São Paulo revelam os rios escondidos embaixo do asfalto, de prédios e até de estações do metrô. Esse projeto, trazendo essa maquete da topografia e principalmente a localização dos rios, ela traz para o paulistano aquela sensação que você tem quando você vai para o interior, por exemplo, quando você volta para uma cidadezinha menor, né, onde você
percebe que a hora que você sobe uma colina, você está no ponto mais alto e você enxerga tudo que tem dali para baixo, né? São Paulo não tem muito isso. Segundo a amostra, a cidade conta com cerca de 450 rios. Os dados foram obtidos através do site da Prefeitura da capital. Mas os próprios organizadores da exposição sabem que o mapa está incompleto e que ainda há muitos rios a serem redescobertos. O processo de canalização é relativamente recente, começou em meados do século XX. Por isso, muitos visitantes ainda têm memória de rios que já não estão mais à vista. Eu lembro da Anhangabaú, eu lembro algumas coisas assim longe, né? Alguns rios assim, que na época eu não me ligava nos nomes. A gente está aqui numa rua da Vila Mariana, a poucos minutos do Sesc, e olha só o que dá para ver aqui. Esse fiozinho de água, na verdade, é um trecho do Rio do Sapateiro, que já foi quase todo canalizado. E a ideia dos organizadores da exposição é justamente despertar nas pessoas a vontade de ver e conhecer esses rios escondidos da cidade de São Paulo. Tem alguns casos em que são simples e que já estão sendo feitos, e a gente na exposição mostra um pouco, que pessoas foram lá em mutirão com uma enxada e recuperaram uma nascente. Não foi uma grande obra, não precisou de grandes recursos. Tem casos em que não, você vai precisar do poder público, você vai precisar de uma... Então, assim, passado esse primeiro momento que é de conscientização e sensibilização, o resto é muito caso a caso da vontade que a gente tiver. E o visual fica por aqui. Pelo nosso WhatsApp, você entra em contato com a gente e pode mandar sugestões. Anote aí o número 021 974 522 300. Obrigado pela companhia. Tchau. Tchau, tchau.